Salmo 90, versículo 12. A palavra do Senhor declara assim. E olha que importante, amados. Ensina-nos a contar os nossos dias. Amém? Contar aqui é o quê? Calcular. Contar aqui significa considerar. Amém? Levar em conta, dar importância. Então veja o que Davi está dizendo aqui. Ensina-nos a considerar os nossos dias. E qual é a consequência disso? O resultado é que a palavra de Deus diz que nós vamos o quê? Alcançar um coração sábio. Amém? Olha que lindo. Quantos aqui querem ter um coração sábio para o ano de 2023? Sabedoria. Amém? Porque veja, ao mesmo tempo em que nosso coração ele é enganoso, diz a palavra de Deus. Por isso que a palavra também diz, sobre tudo que você deve guardar, guarda bem o teu coração, porque é dele que procede as fontes de vida. Então, se o coração é enganoso, eu tenho que ter cuidado em relação ao meu coração. Quando estamos falando de coração aqui, nesse sentido, assim como nós precisamos também de cuidar do nosso coração físico, o órgão, precisamos cuidar do nosso espírito. Amém? Porque o espírito fraco nos derrubará diante de uma pequena ameaça, mas um espírito forte nos levará a prevalecer diante de uma grande dificuldade. Então é importante nós considerarmos isso, porque Davi está dizendo, dessa forma nós vamos alcançar um coração sábio. E se eu tenho um coração sábio, eu tenho um coração que vai trazer as direções corretas para os momentos da minha vida. E como eu posso fazer isso, apóstolo? Davi está dizendo como? Considere os teus dias, calcule os teus dias, reflita nos seus dias, pense nos teus dias. E sempre quando nós estamos encerrando um ano, as empresas, por exemplo, as organizações costumam fazer um balanço de como foi o ano. É ou não é verdade? Seria tão importante nós separarmos um tempo, amados, para refletirmos sobre o nosso ano de 2022. De abrirmos o calendário desde janeiro de 2022, amém? E olhar como é que foi cada mês. Que nós podemos fazer, que devemos fazer, para que nós possamos de fato aprender desse ano de 2022 e fortalecer o nosso espírito em Deus, para estarmos totalmente prontos para o novo ano. Vamos dar uma passadinha no nosso ano de 2022. Vamos refletir um pouquinho sobre o ano de 2022. Revisar o que passou, o que aconteceu, sabe, e não de uma maneira superficial, não simplesmente lembrarmos de alguns acontecimentos, de alguns eventos que ocorreram nesse ano de 2022, mas de nós trazermos isso para profundidade. E a primeira coisa que você pode fazer é comemore. Amém? Comemore. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos entrar na presença de Deus por suas portas com o quê? Com ações de graças. De graças. E aí é justamente como é importante nós comemorarmos algumas coisas que às vezes a gente nem considerou, a gente nem parou para celebrar. Porque quando eu estou falando de comemorar, eu estou falando justamente disso, de você celebrar conquistas que você alcançou nesse ano de 2022, de melhorias que ocorreram na sua vida nesse ano de 2022, mesmo pequenas coisas que você alcançou, que você conquistou, celebre, comemore, considere estas coisas. Por quê, amados? Porque quando nós celebramos as nossas conquistas, quando nós comemoramos, sabe, os nossos êxitos, mesmo aqueles tão pequenos, às vezes pode ser uma coisa muito simples que você conseguiu fazer. Por exemplo,
puxa, esse ano eu não menti. Olha, eu consegui vencer a mentira na minha. Celebra isso, celebra. Ou mesmo você que caiu num estado emocional, triste, abatido, porém você conseguiu se levantar. Você está terminando esse ano aqui dizendo: puxa, eu consegui vencer, sabe, um estado emocional negativo na minha vida. Eu estou aqui. Comemore, celebre isso, porque quando você celebra, quando você comemora as tuas conquistas, isso abre portas para que novas conquistas cheguem à tua vida, novos êxitos venham para você. Estão comigo, amados? Às vezes nós celebramos, às vezes nós comemoramos, às vezes nós consideramos o êxito dos outros, a vitória dos outros, o sucesso dos outros, e às vezes não paramos para comemorar alguns êxitos, algumas vitórias, algumas conquistas. De repente foi uma mudança de um hábito. Muitos de vocês mudaram alguns hábitos aqui nesse ano, amém? E para melhor, hábitos que melhorou a sua vida, melhorou um aspecto da sua vida. A gente pode celebrar isso, amados. A gente pode comemorar isso, amém? Não só agradecendo a Deus por estas coisas, mas se alegrando também, porque você conseguiu, você alcançou, você superou, você melhorou, você venceu, aleluia! De repente é um projeto que você teve nesse ano de 2022, algo que você precisava fazer, e de repente isso até te desafiou, mas você foi lá, você fez. De repente foi uma prova, sabe, de repente foi um exame que você estava com medo de fazer, mas você foi lá, você fez, aleluia, e isso te deu alívio, te deu paz. Celebre, comemore cada um desses acontecimentos. Tire esses dias para fazer isso. Comemore as coisas boas que aconteceu com você, amém? Que diz respeito à tua vida. Sim, comemore pela conquista do teu filho, da tua filha. Oh, meu filho passou de ano, oh, meu filho cresceu, oh, meu filho conseguiu isso, ah, tá, fulano, tal, que legal, amém? Mas celebre as tuas conquistas, as pequenas e as grandes conquistas, em nome do Senhor Jesus, amém? Perceba quão longe você chegou. Perceba que você avançou, porque ao pensar, ao considerar nessas conquistas, você vai realmente fortalecer o teu coração, o teu espírito. Essas coisas fortalecem. Então se pergunte, quais são as pequenas e grandes conquistas que você alcançou nesse ano de 2022? Tome nota de cada uma delas. Você poderia, por exemplo, agora anotar pelo menos 1, 2, 3. Aí, agora mesmo. Tem alguma conquista que você pode comemorar agora, que veio à tua mente? Amém? Você pode dizer assim: Senhor, obrigado por essa conquista. A segunda coisa é cultive. É um termo geralmente utilizado na agricultura, nos processos de agricultura. Mas não se aplica apenas aos processos de agricultura. Porque a palavra cultivar significa dar condições para o nascimento e o desenvolvimento de. A palavra cultivar, no sentido figurado, significa procurar formar, desenvolver, progredir. Ainda significa aplicar-se. Então cultivar tem a ver com dedicar-se também. Cultivar significa também empenhar-se para manter vivo ou conservar. Significa também formar, educar, desenvolver pelo estudo, pelo exercício. Cultivar é uma palavra que está ligada a cultivo, que vem de culto. Há uma citação atribuída a um filósofo francês, eu não vou citar o nome porque é bastante complicado, mas ele diz algo que tem uma profundidade espiritual incrível. Preste os teus ouvidos agora e escute o que eu vou te dizer. A citação é: não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. A compreensão desta frase muda
a forma de vivermos a vida. Percebi, amados, que na verdade, em essência, esta frase aqui define duas formas de viver a vida. Uma assumindo essa característica de vida tão somente humana, para buscarmos uma experiência espiritual. E isso é produto da religiosidade. É a religiosidade que nos coloca dentro de uma estrutura de vida humana que tenta alcançar a experiência espiritual por meio de obras, por meio de ações, por meio de atitudes, por meio de comportamentos. Estão me ouvindo? Porém, a outra forma é sabermos que de fato nós somos espirituais. Irmãos, isso é tão verdade para nós que nascemos de novo. Isso é tão verdade para nós que cremos em Cristo Jesus, porque a palavra diz assim, que nós agora em Cristo somos uma nova criatura. Se antes nós éramos simplesmente humanos, agora nós somos seres espirituais que vivem uma experiência humana, porque a nossa vida espiritual transcende a nossa vida humana. Amém? Então, Paulo escreve dizendo, eu escrevo porque vocês são o quê? Espirituais. Paulo também escreve dizendo, ei, só aqueles que são espirituais é que podem discernir as coisas espirituais. Então nós não somos seres humanos buscando experiências espirituais. Nós somos seres espirituais. Pararmos para pensar justamente nos nossos erros também. Aonde nós falhamos? Aonde nós tropeçamos? Amém? Passar por essas coisas que nos decepcionaram e olhar para elas e para cada uma dessas coisas, inclusive os nossos próprios erros, e fazermos a seguinte pergunta: o que eu aprendi? O que Deus quis me ensinar através dessa dor, através dessa perda? Como eu posso aprender em Deus até mesmo naquilo que eu falhei, naquilo que eu errei? Porque, amados, segura esta, nós podemos aprender em todas as coisas. Porque se nós não considerarmos estas coisas na nossa vida, o que esse desafio, o que essa dor, o que essa decepção, o que essa derrota, esse erro me ensinou, como que eu posso aprender lições espirituais de cada uma dessas coisas? Porque nós somos seres espirituais, que estamos vivendo experiências humanas. Faz sentido? E aí é onde nós encontramos a decepção, a dor, a tristeza, a ofensa, o erro, a falha, porque é parte das nossas experiências humanas. Mas se somos seres espirituais, nós podemos olhar para cada uma dessas coisas e ter um aprendizado espiritual. A segunda pergunta, né? Quais lições espirituais eu aprendi nesse ano de 2022? Quais lições Deus quis me ensinar através de cada um desses acontecimentos? Mas olhar para cada uma dessas coisas e entender que cada uma delas, nas mãos de Deus, podem se transformar em uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de melhoria. Estou falando de cultivo, amém? De preservação de vida, de desenvolvimento, de conhecimento, de sabedoria. Porque, amados, por incrível que pareça, em Deus, estas coisas, uma vez que nós aprendemos a lição espiritual que Deus traz por meio delas, o nosso espírito se fortalece. Então o nosso espírito, olha para mim, o nosso espírito não só se fortalece quando conquistamos, mas o nosso espírito se fortalece quando nós saímos de uma dor, de uma decepção, com um aprendizado, com um cultivo. Isso traz forças ao nosso espírito.